Fala, Tarocasters, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade ao nosso ciclo de episódios do projeto. Chegando ao fim. E hoje eu tô aqui com meu amigo de longa data aí, o Antônio Neto. Olá, tudo bem? Tô usando o teu segundo nome para diferenciar. Não, o outro se chama Antônio 2, tá? Não esquece disso. É verdade. Tem eu sou um, ele é o 2. Pois é, o nosso bolsista hoje tá de folga, porque tadinho, trabalhou muito nos últimos fins de semana, a gente gravou muito aí. O Tarocast cada dia mais frenético, né? E hoje nós estamos aqui com a Clara, que vai se apresentar pra gente. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Clara, eu sou aluna de Engenharia Química também da UEA. Mais uma de Engenharia Química aqui com vocês. É o público que a gente gosta. Eu tô no 7º período e a gente vai falar um pouco hoje, né, sobre saúde mental. Vamos. E então, já quer começar? Não, vale salientar, que o Zit acabou de falar sobre isso, que ninguém é especialista em saúde mental aqui. É mais uma discussão, uma conversa. Por favor, sei lá, especialistas, psicólogos, pessoas... Sejam compreensivos, comentem, apoiem. A gente faz um novo episódio, talvez, se quiser. Aliás, legal, né? Boa sugestão. Joguem aí nos comentários, já vão batendo com a gente nas redes sociais, aí o que a gente for pontuando o aqui. último do Yuri e do Vinícius deu muito comentário. Eu quero ver esse aqui bater recorde. Sei lá, faz uns 20 aí, comenta um monte de coisa aí. Quanto mais comentário o YouTube entrega, melhor, tá? Exatamente. Queria salientar que não sou especialista, não sou psicóloga, não sou... sou uma mera estudante que tem vivências no ramo ansiedade para comentar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa bem legal sobre o tema. Quem não tem vivências, né? Naquela faculdade, como não? Tantas outras também, né? Exatamente. Então, para começar, vamos jogar uma pergunta aí na mesa? Eu quero que vocês pensem a respeito e respondam com carinho. Será, Antônio, Clara, que a gente está normalizando o mal-estar na nossa vida? Bom ouvir da Clara primeiro, né? Eu acho que sim. Acho que, pelo menos nas minhas vivências, assim, o que eu mais vejo é as pessoas normalizando assim, a dor física, a dor, ansiedade, tipo, tô ansioso, e a pessoa não busca ajuda, sabe? Então, eu acho que normalizamos sim o mal-estar, mas para tudo tem solução, né, gente? Eu acho que a gente tem vou tentar ser o advogado do diabo, né? Uhum. Eu acho que a gente tem um dilema geracional envolvido aí. Do tipo assim, meus pais, meus tutores, responsáveis anteriores tiveram dificuldades porque eu não vou ter também. E aí a gente vai normalizando uma rotina assim, cada vez mais cansativa, puxada, porque em tese temos mais oportunidades. Temos internet, temos veículos melhores, condições melhores. Acho que se eu pegar o exemplo da minha mãe, eu não sei se ela vai ver esse episódio, mas eu vou mostrar esse texto pra ela. Minha mãe sempre fala assim, olha, quando eu tava grávida de você, eu trabalhava, eu estudava, fazia isso, pegava ônibus, não sei o quê, minha vida era um inferno. Ela mesma dizia assim, minha vida era uma loucura. E às vezes a gente normaliza e acho que às vezes até se pune assim, poxa, será que a minha vida tá muito fácil? Será que eu teria que sofrer mais? E aí eu acho que entra num ponto de normalização que, isso não é certo, não necessariamente tem que ser igual, tem que ser sofrido assim, até porque as condições são outras, são diferentes, perspectivas são diferentes. E é claro que a gente que é filho ou filha, ou assim, tem muita gente que pensa assim no peso que vai levar da família, quando na verdade a gente deveria ter uma liberdade sã para viver a nossa vida, né? Então eu acho que sim. O caminho vai por aí, sabe? E tua visão, Brasil? Cara, eu gosto muito assim dessa ideia que você lançou sobre o debate geracional. Porque eu acho que isso se aplica a muita coisa e eu acho que saúde mental não tá fora disso, sabe? Eu acho que tem sim muitas questões, né, de conflito de geração, de mais do que isso, né, um conflito de perspectivas, assim. E eu acho que, é claro, como a gente salientou, ninguém aqui é especialista, eu também não tenho dados históricos nem coisa sobre o assunto, mas eu tenho uma leve sensação de que, como você comentou, conversando com pais, parentes, gente que viveu uma outra época, nossa, parece que eu estou jogando aqui pro dinossauro, né? Não é bem por aí, mas, enfim, gente mais velha que às vezes comenta que viveu num país, numa cidade que não tinha essa cultura da terapia, de conversar sobre os problemas e guardar tudo para si e achar que tudo faz parte da vida. Eu até acho, assim, jogando a minha opinião, que a gente, em alguma medida, realmente tem que aprender
a lidar com os problemas, absorver lições, tudo mais. Eu acho que isso tem sim algum espaço, mas tudo é dosagem, né, cara? Se você assumir essa postura para tudo que acontece na tua vida, aí eu acho que você já está começando a subestimar assim, os danos que aquilo pode estar causando para ti. E o fato de tu se fechar para isso e não procurar ninguém, eu acho complicado. Até porque hoje a gente está vendo explodindo, assim, para dramatizar a linguagem, mas a gente está vendo explodindo de casos assim, de pessoas que estão começando a demonstrar, porra, eu não estou aguentando mais isso. Entendeu? E tá começando a pôr para fora. Eu acho que isso assusta quem não estava acostumado com isso, assim, de ver na cara do vizinho esse desespero, assim, para dramatizar mesmo a situação, assim, para ver essa inquietação e esse desconforto. Eu acho que aproveitando esse gancho que tu disse, até uma pergunta para Clara que eu faço, como é que era assim tua relação? Hoje tu tá no sétimo período, né? Mas para quem não sabe, a gente teve o privilégio de todo mundo estudar na mesma escola. E como é que foi essa tua visão? Engenharia química foi tua primeira escolha? Como é que era a influência dos teus responsáveis, pais, em relação a isso? E como assim foi o primeiro baque na sala de aula, assim, que tu chegou na UEA e tu, putz, não tô mais no ensino médio, são questões diferentes, aqui é puxado, exaustivo e tá me sugando, sabe? Então, eu sempre tive muita liberdade dos meus pais, assim, para escolher o curso que eu queria. Eu acho que isso é um outro tópico muito importante, essa pressão de escolher um curso e de ter que sair do ensino médio, entrar numa faculdade. Eu acho que isso é um motivo de muita ansiedade para muita gente. Mas eu, graças a Deus, sempre tive, assim, desde o primeiro ano, eu tinha certeza que eu queria engenharia química. Era algo que casava muito com o que eu gostava de fazer e o que eu queria trabalhar. Então, eu não tive ansiedade em relação a isso, mas eu tive muitos momentos ansiosos durante o ensino médio. Eu acho que a gente, né, não sou velha, mas quando a gente é mais jovem, assim, durante a escola, a gente tem muitas questões que parece que é o fim do mundo, mas que realmente a gente aprendendo a lidar com as situações que estão começando a acontecer na nossa vida. E, bem, quando eu entrei na faculdade, já entrou a pandemia. Eu tive, acho que, 2 semanas de aula. Então, eu tive algumas experiências, assim, mas depois já veio o EAD, então já foi outras questões a lidar, né? Mas como é que eu posso dizer? Nesse momento, assim, online ou quando já voltou presencial? Quando é que, assim, caiu a ficha? Do tipo, assim, o ambiente universitário é exaustivo, ou no seguinte quesito, assim, para chegar na Clara que a gente chega hoje, antes de começar esse episódio, tu falando assim, que, acontecendo tanta coisa, não sei o que, eu tenho que ter tua rotina de hobbies, né, pra relaxar, tirar o estresse. Como é que começou a chegar nessa Clara de hoje? Cara, foi um processo, realmente. Eu acho que esse processo já começou antes da faculdade, mas quando eu iniciei e teve a pandemia, foi assim, foi um baque, eu acho que para todo mundo, pelo menos na minha sala, que já entrou na faculdade. Primeiro ano de pandemia, foi um baque de ter que se adaptar e assim, eu acho que quando a gente começa a faculdade, a gente pode ter que se acostumar lá no ambiente e a gente tem a presença dos amigos para lidar com aquele ambiente novo. Mas como era pandemia, a gente ficou muito sozinho. Então, eu acho que eu tive que aprender várias formas de me autorregular, assim, em relação à ansiedade e preocupações. E, bem, foi um processo aí, né, para desenvolver métodos para acalmar a ansiedade e tudo mais. Vamos falar mais sobre isso ainda. Claro. Eu acho interessante esse comentário, porque realmente o que me dá mais saudade, assim, do curso, né, de quem está já perto de se formar, bem lembrar dos primeiros períodos, assim, de quando eu saía com os meus amigos, assim, de quando eu gostava de chegar na sala, de topar com eles aí, comentar. E, cara, eu não consigo imaginar como deve ser tu começar a faculdade sem ter essa rotina. No Google Meet. Que às vezes a pessoa não tem nem foto de perfil, tu não sabe nem como é a cara. E muitas das vezes nem tá prestando atenção na aula, tá só ligado ali pra pegar a presença. Exatamente. Mas assim, é legal o ponto que tu falou isso, que tu até citou sobre a ansiedade, e eu acho que o segundo tópico é sobre o dado, né? Sim. Acho que a gente pode entrar aí, então. Quer trazer, Clara? É um dado, assim, que até o meu professor de yoga trouxe numa aula e falou, gente, vocês sabiam que o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo?
E eu não sabia. E quando eu me deparei com essa notícia, eu pensei, bem, realmente, eu acho que é uma questão até muito cultural do Brasil de ser ser muito sofrido, a gente acreditar que tudo precisa de muito sofrimento para conseguir atingir. E eu acho que isso foi enraizando, assim, principalmente nos jovens de hoje, né? Com muitas ansiedades, se vai conseguir um emprego, se vai conseguir passar na faculdade, enfim. Eu paro para refletir que eu acho só que o Brasil para o mundo ele é uma referência em muitas coisas, né? Porque o Brasil, quer queira, quer não, é um país muito recente para muita coisa. A gente é recente em regimes políticos, a gente é recente na colonização, descobrimento, tudo mais. E um outro dado que eu já li antigamente, eu acho que ele precisa ser atualizado, é que o Brasil é um dos países que mais usa telefone e redes sociais no mundo, eu acho. Redes sociais. E a gente discutiu no episódio de imediatismo no mercado de trabalho com o Leonardo sobre isso, que a gente cria uma rotina cada vez muito mais intensa. Eu acho que dialoga muito com saúde mental, porque a gente meio que, da mesma forma como a gente se pressiona, tem ansiedade e inúmeros fatores para rotina, para faculdade, para emprego, para família e tudo mais, a gente também quer ser mais imediatista com nós mesmos. Por exemplo, eu quero ter um prazer instantâneo, eu quero ter um momento bom instantâneo. E fica uma linha, assim, meio difícil de poder contornar um ou outro, né? Às vezes a dosagem é mais que um do que com o outro. E sempre, às vezes, a mais ruim nesse caso, né? Vamos dizer assim. Mas é interessante falar disso no ponto de vista do Brasil, porque a gente tem uma realidade diferente de todo mundo, né? A gente está inserido no contexto da América Latina e tudo mais. E, pô, a gente falando da perspectiva de estar aqui em Manaus, no Amazonas, já é uma. Imagina quem está em São Paulo, no centro financeiro, quem está no Rio, quem está no Nordeste. A gente ouve cada dia, né, pelo menos em programas de televisão ou no cinema brasileiro, né, aquela referência à história de superação, de migração, de você sair do estado de conforto e mudar a vida inteira para vencer, para mudar aquilo. E a gente romantiza isso, romantiza de uma maneira mais bela possível, porque aquela pessoa venceu, aquela pessoa conseguiu, e aquilo vira a nossa referência. A gente tem que alcançar aquilo, a gente tem que chegar naquilo. Quando, na verdade, a gente esquece de ouvir todas as histórias que deram errado. A gente não chega a ouvir essa história. E, às vezes, essa história que dá errado, entre parênteses, é a que a gente está vivendo. Porque a gente está empacando, a gente está sofrendo, a gente está chorando, a gente está passando por isso. E a gente nunca acha que amanhã o resultado bom vai chegar. Ou até porque a gente se auto-sabota também, né? E eu digo isso, eu faço isso, o Clara deve fazer, o Brasil deve também, e você que está assistindo, provavelmente em algum momento ou outro faz. Você também faz, não escapa. E o que tu acha disso, Guilherme? Cara, eu achei 2 pontos interessantes aí que tu comentou. O do imediatismo, que é, digamos assim, insuflado pra gente estar sempre em contato com rede. Tipo, eu tava conversando isso com meu pai um dia desse. Já tá começando a me afetar. Eu já tô notando em mim. Não, mas brincadeira à parte, assim, eu tô notando que eu tô tendo mais dificuldade de me concentrar, ou de ler parágrafos um pouco mais longos. Assim, eu já tô, tipo, no meio do parágrafo eu já tô querendo desistir. Não, tá bom, não tem nada pra mim aqui. Ou eu não tô conseguindo ficar parado por muito tempo sem fazer nada. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa, lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Então, tipo, quando você começa a perceber que isso tá virando uma rotina na sua vida, dá uma ansiedade, assim, gera um desconforto e tu começa a saturar, sabe? É louco porque tu tá num vício de consumir informação, seja de que tipo, todo o tempo, mas tu vai se cansando disso também. E, sei lá, eu acho que a gente deixa isso muito de lado, assim, não pensa muito a respeito disso e só vai levando. Mas uma vez que tu desperta a consciência pra isso, fica... é meio louco, assim, meio doido. Outra coisa é sobre... Meu Deus. Esqueceu, o fluxo de informação já me afetou aqui. Esqueceu, vamos pro próximo tópico. Mas eu acho legal isso que o Antônio comentou das redes sociais, porque eu acho que a gente tem uma cultura de consumo desenfreado de telas, e é algo que, assim, é problemático. Eu acredito que seja problemático porque a própria OMS ou outras organizações de saúde recomendam até que crianças não tenham um acesso a telas, assim, tipo, de 0 a 2 anos, tipo, zero consumo de telas. E a gente não para pensar como isso afeta até as pessoas adultas, porque eu acho que gera uma ansiedade de a gente sempre estar consumindo alguma coisa, e quando a gente não consegue simplesmente
ficar parado e ficar no silêncio, por exemplo. A gente sempre tem que estar consumindo alguma coisa. Eu acho que isso atrapalha, assim, em todas as esferas da nossa vida, principalmente a acadêmica, porque eu vejo muita gente na minha sala que não consegue ficar mais de 40 minutos prestando atenção, porque, enfim, ansiedade, né? Às vezes é difícil, realmente. Manter uma atenção, como o Guilherme falou, manter a atenção em algo por muito tempo, a gente fica entediado. Isso foi uma coisa que eu notei também no retorno do EAD, sabe? Apesar de eu ter feito o EAD assim, sei lá, no meio da faculdade, já estava tipo entrando quarto, quinto período, quinto período. E então assim, eu já tinha vivido, já tinha me adaptado a uma rotina de universidade, ensino presencial e tal, tudo que eu realizava ali. Mas aí chegou o EAD, tive que me readaptar e é um fluxo diferente porque assim, a gente meio que, para usar de novo a palavra, a gente normaliza você dispersar certa atenção com o que tu tá vendo ali na aula. Tipo, eu tô aqui com a aula aberta aqui, mas já que eu tô na frente do computador, abro uma outra aba também para no intervalinho mexer em outra coisa, e aí esse intervalinho acaba invadindo o espaço da aula e tudo mais. E aí depois quando você retorna isso pro presencial, e isso já não é mais possível, e você tem que sentar de novo o seu bumbumzinho na cadeira e passar quase 2 horas, ou às vezes mais de 2 horas, vendo aquele mesmo conteúdo com uma sala na meia luz, um data show um data show meio fraco, assim, um ar-condicionado forte, é puxado. Eu não sei como é que tu... Tô batendo muito na mesa, né? Não, eu queria ver o celular. Tá. Vai falando. Queria saber de ti, Antônio. Como é que foi esse retorno aí? Se tu sentiu a mesma coisa? Se foi um pouco diferente pra ti? Eu sou uma pessoa curiosa para falar sobre isso, porque quando chegou a pandemia, né, eu tinha acabado de passar por aquele desafeto de reprovação, né? Então, eu me lembro que para mim era o fim do mundo. Eu ter reprovado na minha primeira disciplina da faculdade foi o fim do mundo. Eu fiquei assim em caos, eu me martirizava, me culpava, podia ter prestado atenção, podia ter feito algo melhor e tal. Não dá um senso de liberdade depois, assim? Não? Quem tem um senso de liberdade é o Guilherme do episódio anterior. Esse tem um senso de liberdade, mas me deu uma pressão muito maior de tipo assim, cara, ver teus amigos passando e tu ficando pra trás, sabe? E como conciliar isso, como correr atrás, né? E quando a pandemia chegou, apesar dos pesares, né, de todas as coisas ruins que a pandemia proporcionou, eu achei que a UEA, a nossa universidade, né, ela conseguiu, num tempo, vamos dizer assim, até que hábil, comparado a muitas universidades federais. Relativamente rápido, né? Um tempo rápido, a adaptação para online. É claro que há pessoas que têm menos condições, que tiveram dificuldades maiores, ou inclusive não gostaram do modelo online e trancaram o curso e tudo mais. E eu gostei, eu achei bom, e eu fiz muitas matérias. Eu consegui acompanhar muitas disciplinas. Mas assim, eu te confesso que esse momento da pandemia foi um hiato para mim de conhecimento científico. Por que eu digo isso? Porque você você estudar online num modelo que anteriormente era presencial, enquanto você trabalha, enquanto você lida com uma crise pandêmica. A pandemia foi vários aprendizados, foram várias situações novas. E eu sinto que a gente a gente relevou, acho que relevou o termo, seria mais coerente, a gente relevou muitos problemas fora do Google Meet. E a gente tinha que estar em sala de aula, tinha que bater presença, fazer atividade, passar. Então, por exemplo, às vezes um seminário, um aluno ideal, vou estudar, fazer os bullet points, vou fazer aqui a apresentação, resuminho para montar o slide. O que eu fazia? Deixava para horas antes, um dia antes, e assim, lia porque para mim, naquela época, para mim o consumo tinha que ser instantâneo. Se eu lesse naquele dia da aula e fosse fazer um resuminho tudo bonitinho, com desenho, sei lá, eu ia esquecer e não ia me dedicar, ia deixar de lado, porque eu ia ter outra prioridade no momento. Eu ia estar vendo uma notícia, estar ligando pro meu pai para saber se ele estava bem, ou saber se eu ia trabalhar ou não, fazer um curso. Muita gente teve que se dinamizar. E aí a faculdade, eu acho que ela entra por um ponto de relevância naquele quesito. Então, eu relevei muitas coisas, é uma experiência pessoal minha, né? Tu falou a tua. Não sei se a Clara quer comentar mais a respeito de como foi a dela, mas assim, era fogo, sabe? Teve gente que entrou, teve turmas novas que eu descobri depois do presencial, que hoje viraram amigos, outros até hoje eu nunca vi, porque teve gente que entrou e desistiu na pandemia. Gente que a gente nunca chegou a conhecer, né? Que nunca chegou a conhecer e por aí vai, deve... É engraçado a gente estar conversando isso com a Clara, curiosidade. Umas 2 semanas, acho que
Foi bem pouco tempo antes de começar o processo de fechar e suspender as aulas. Eu acho que eu tinha feito uma apresentação na tua turma, pela empresa Júnior. Tal. Eu tinha que chegar a conversar contigo rapidamente, que a gente já tinha estudado junto, né, no colégio e tal. Eu conheci, dei uma olhada assim nos rostos que estavam chegando. E aí depois fechou tudo. Fui encontrar esse povo só muito tempo depois. Eu já nem sabia mais quem era e tal. Até eu consegui fechar, quem é cada um daquela turma ali. Eu tenho que contar. Muitos eu acho que eu nem sei quem são, né? Nunca mais encontrei. Quer comentar um pouco, Clara? Ou, sei lá. Acho que assim, a pandemia pra mim foi bem difícil. Eu acho que pra todo mundo foi. Não tem quem tenha escapado disso. Mas pra mim era muito difícil, porque eu sempre tive o costume de me cobrar muito. Então, não tinha como estar bem naquele momento. Cara, o mundo estava acabando para fora da nossa casa e a gente não podia fazer nada, a gente não tinha controle sobre nada. Inclusive, acho que foi um grande aprendizado sobre controle, que realmente não temos controle de nada. E para mim era muito difícil ter que estar bem todo dia, ligar lá o Google Meet. E eu realmente relevava, assim, às vezes eu estava super mal e eu me cobrava, eu ficava, meu Deus, eu tinha que estar estudando agora. Se fosse presencial, eu estava na sala de aula estudando. Então, essa questão da pandemia, eu acho que foi um momento de muita cobrança para mim, e talvez para muita gente, assim, muitos colegas meus que também se cobram muito. Eu acho que não tinha muito parâmetro, assim, da gente chegar, conversar. O que acontece hoje em dia, chegar com o professor, conversar, tá difícil. Aí, às vezes, a gente até recebe um conselho, e não tinha isso, porque eu sou tímida, então eu não tinha nem coragem de ligar o microfone para tirar dúvida. Então, acho que isso já é outro ponto que foi difícil. Às vezes, o contato pessoal ajuda a quebrar uma barreira, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que muito professor também os professores viveram um período de adaptação também, né? De dar a aula num novo modelo que a gente não estava acostumado. Às vezes, muitos não estavam acostumados com a tecnologia. Então, quanto que a gente não teve que dar de apoio a esse professor que não estava acostumado com a plataforma? A gente também não conhecia tanto assim o né? Salve aqueles que deram apoio, né? Porque teve gente que ignorou. O professor tá com dificuldade. É importante falar disso também. O professor tá com dificuldade na sala de aula, o aluno saía. Ou o professor desistia porque não conseguiu dar aula. E aí teve aluno que ignorou. Melhor receber a falta, melhor cancelar a aula, sabe? E aí, queria aproveitar esse gancho, fazer uma tríade de tópicos aqui. A gente vai falar também sobre a importância do sono, alimentação e saúde mental, né? E a influência do restaurante universitário. E exercício físico. Então, assim, polêmica. Eu acho que dá pra encaixar esses três em um só, porque não deixa de falar do físico, do bem-estar, né, da pessoa. Então, assim, eu acho que eu posso começar. Falar de saúde mental conciliado a isso é muito dinâmico, porque quando a gente começa a associar, a gente vai vendo quão problemático são muitas coisas, né? Eu, por exemplo, no ano passado, novembro do ano passado, eu fiquei desempregado, né? Tive uma rescisão de contrato no meu último emprego e eu fiquei 6 meses sem trabalhar. E aí, esses 6 meses, eu fiquei muito angustiado tentando entender por que eu saí desse trabalho, né? O Guilherme acompanhou um pouco disso. E o que foi a solução que eu me encontrei, assim, válvula de escape? Chamava os amigos, ia sair, não sei o quê, e eu queria uma rotina que eu tava todo dia quase chegando 4, 5, 6 da manhã. Muitas vezes eu via o sol nascer, era lindo, era belo. Posso até romantizar, né? Mas autodestrutivo também. Mas assim, autodestrutivo. Assim, minha rotina ficou desgraçada, porque eu não sabia o que era almoço, eu não sabia o que era janta, eu não sabia o que era isso, o que era aquilo. Muitas das vezes eu só fazia uma refeição no dia, e quando fazia também me acabava. E trazendo um pouco do restaurante universitário, acho que é legal falar disso também, que tive influência sobre isso. Quando eu ia para a universidade, né, eu estava tendo aula nesse período, apesar de estar no final da faculdade, né, de economia, eu acho que o auge do restaurante universitário, assim, do ponto que eu pensei, cheguei num estado de conforto e isso vai me apoiar, foi quando lançaram o jantar. Porque eu já era da turma da noite. Então, assim, eu não tomava café na faculdade, eu não almoçava. Então, quando o jantar veio, eu achei revolucionário. Eu me senti assim, agora finalmente eu tenho acesso a isso. E eu me aproveitei, porque a gente que é estudante, né, principalmente quem é estagiário, essas coisas, ganha um salário, assim, bem fora da curva, bem razoável, assim, para viver o mínimo do luxo mínimo. Fora da curva que tu diz abaixo da curva, né? Né, bem, a curva tá aqui, a gente tá tipo aqui, sabe? E aí, de certo modo, eu achei isso muito positivo. Só que é claro que
a depender de paladares, questões sanitárias, é muito difícil lidar com restaurantes universitários, porque tem que ter uma qualidade, tem que ter isso e aquilo, e às vezes a própria universidade não tem culpa, mas as empresas que são contratadas em licitações, elas pecam muito para economizar, para trazer bens inferiores e tentar manter uma qualidade, e aí a gente pode encontrar, assim, bicho, coliformes fecais. Teve muitos episódios, assim. Dentro da Universidade do Estado do Amazonas já aconteceram episódios, claro, isso aqui não é a única exceção da universidade, acontece em N, outros acontecem em particulares que eu já vi, mas assim, esse é um ponto de vista meu. E fechando a tríade sobre exercícios físicos, eu confesso que eu sou uma pessoa que eu me identifiquei que, às vezes, mesmo que eu faça um exercício físico, se eu tô com a saúde emocional abalada ou com algum problema que eu ainda não me resolvi com um especialista ou internamente, eu vou fazer a atividade e vou descontar em outra coisa depois da atividade e vou ficar num fluxo infinito. Então, eu me lembro que uma modalidade que eu me encontrei muito para relaxar foi a natação. Porra, nossa, palavrão aí, mas tudo bem. O Renan corta. Eu fui fazer natação ano passado, acho que eu cheguei a te comentar, Guilherme. Nossa, eu me sentia, sei lá, nos céus, assim. Eu chegava em casa, eu chegava no clube, eu fazia num clube quente, estressado, trabalho. Quando não tinha trabalho, eu tinha trabalho. E entrar na água, eu me via numa eterna paz, assim, porque eu acho que tudo ficava ali, eu voltava, sei lá, celestial, sabe? Voltava simbólico, assim, cara. É, muito... E eu acho que, às vezes, nem só o exercício físico pode proporcionar isso. É claro que tem sua importância, mas é importante você encontrar algo que encaixe, algo que faça o elo que você goste. Não faça só por puro ódio, por pura rotina. Vou te contar na academia. De seguir uma dieta, de bater uma meta. Eu acho que tem que ter um match aí no sentido de gostar, ser interessante e aquilo ser uma rotina. Não um outro termo assim, uma desrotina, não sei, uma coisa assim só pra... Tenho que fazer, não isso. Não é um negócio pra te oprimir, pra te... sabe? Te forçar a abrir mão de outras coisas que você gosta e tal. Tem que ser algo que vai somar. Tem que somar e conciliar tudo, né? Pra aquilo se tornar um hobby, né? De certo modo. Claro que às vezes você vai ter que fazer um esforço também, né? Sim, com certeza. Eu, no meu caso, o clube era do outro lado. Eu ia dirigindo, pegava trânsito, estressado. Eu já chegava na natação estressado, entendeu? Então eu já era assim... acumulando coisa pra te contar na água. Exatamente. Podia até ser um dia maravilhoso, mas chegava lá com raiva. Então, era isso, assim. Queria ouvir de vocês agora. Então, eu acho que tem uma relação fortíssima entre a saúde mental e a saúde física, e essa questão de alimentação, academia não, né? Exercício físico é algo que a sociedade vê ainda muito como estético. Então, vou me alimentar bem porque eu preciso ter eu tenho que ser magra, ou eu tenho que, enfim, cumprir com essa função da sociedade, mas... padrão social. Só que eu, pelo menos, eu pratico atividade física e me alimento bem unicamente por conta da saúde. E a relação entre a saúde mental e a física é inegável, sabe? Muitos temas aí pra gente falar, peraí. Começa pelo sono, talvez. Acho que o sono é uma questão, principalmente dentro da universidade, que eu acredito que as pessoas romantizam demais. Virei noites estudando. Não, eu nunca... Eu nunca virei uma noite estudando. Pelo contrário, né? Sempre... Pelo contrário, o que, Guilherme? Fala. Sempre menosprezei essa parte aí sempre assim. O pessoal se matando. Eu me matar. Claro que eu vou romantizar isso nunca, tá doido? Nunca, jamais. Aí eu acho que, assim, isso até, na verdade, atrapalha, assim, porque a pessoa passa a noite inteira estudando, aí não dorme bem, acorda moída no dia seguinte, não consegue fazer a prova bem e acha que é porque não estudou o suficiente, mas é porque a pessoa não tá bem psicologicamente, a pessoa não dormiu bem, a pessoa tá vivendo à base de Red Bull e acha lindo. Patrocina nós, Red Bull. Ai, desculpa, não, por causa desse comentário aqui, verdade. Não, relaxa, tá tudo bem. É só brincadeira. Né? É brincadeira. Mas é fácil virar um vício isso, né? É impressionante também, como acaba virando uma armadilha que você não... Quando você percebe que caiu nessa, pra sair é um esforço muito maior do que a besteira que você fez pra cair nela, entendeu? Sim, e acho que as pessoas romantizam demais isso. Com certeza. Ainda mais em engenharia, ou então essas faculdades que tem muito conteúdo, assim, pra tu assimilar, as pessoas realmente acham que é super normal, assim,
Aí, Em 3 gerações inteiras de romantização em cima disso, né? De teus veteranos falando isso pra ti, às vezes professores falando, na minha época também, sempre fiz isso. E professor que fala, o que tu faz entre as 10 da noite e as 6 da manhã? Tipo, Nossa, cara, não. Olha o shade aí. Ei, não, isso aí é complicado. Isso aí é complicado alguém falar isso, hein? Já ouvi muito, gente. E aí, tem alguma história em relação a isso, Guilherme? Cara, assim, eu caí muito nessa armadilha, assim, de... O Guilherme é farsante, ele. Mano, não, eu já passei... Mas é porque, assim, no meu caso, era muito por conta da minha falta de organização mesmo. Assim, eu tenho dificuldade mesmo de me organizar. Então, esse aqui, então, é o meu maior crítico. Nesse sentido. Eu tenho uma dificuldade para conseguir organizar a minha rotina, assim, minhas atividades. Às vezes Às vezes até no laboratório, assim, eu chego lá, eu olho assim, vou fazer tal coisa. Não, tipo assim, não me planejei e tal. E, como isso deve estar atrapalhando o desenvolvimento das minhas coisas. Às vezes até do desempenho no estudo também. E como acabava, de alguma maneira, eu conseguia fazer, mesmo dessa maneira, digamos assim, incorreta, autodestrutiva... De alguma forma eu ainda conseguia emplacar alguma nota ali pra eu me sair bem. E aí esse é o problema, porque aí isso me passava a mensagem assim de que, dá pra continuar nesse ritmo aí. Exato, e ele continua. E aí quando tu entra nessa, amigo, pra sair... Vai se formar agora. Eu vou me formar com rotina ainda desregrada, tá? Eu ainda tô, achando normal dormir meia-noite pra acordar 5, entendeu? Aí, deixa pro mestrado, o mestrado melhora. Vai piorar. Então tem isso, e assim, a gente tem que prestar atenção realmente nisso, porque, assim, eu acho que hoje a gente está debatendo mais sobre isso, assim, publicamente, está chegando mais informação, né, pra gente sobre isso, de como isso afeta a gente a longo prazo. Isso não é tipo, a gente romantiza, brinca, mas não é ponta para brincadeira, entendeu? Isso afeta até neurologicamente, às vezes tem estudos que mostram que você pode acabar comprometendo... correndo o risco de comprometer a sua saúde mental a longo prazo, fazendo isso assim, por longos períodos, né? Pra quem nunca viu o Clube da Luta aí, o cara começou a ver outra pessoa porque ele não dormia. Tem outros filmes também. Olha, mas assim, puxando teu gancho, eu acho que tu não pode comentar muito a respeito de restaurante universitário. A alimentação também... Conhecendo o Guilherme, eu não sei o que ele contextualiza para que as pessoas entendam. Assim, o Guilherme tem um paladar, eu não vou nem dizer infantil, eu acho que é limitado, né? Porque o Guilherme, se ele comer um prato de arroz, carne, farofa, e se tiver uma batata no meio, acho que é o máximo que ele come assim. Dá bom pra aguentar o dia já. E, aguenta o dia, hambúrguer. O que toma café? Pão? Manteiga? Acho que é a pizza do dia anterior. Né? Deve ser isso. Então, e na UEA, acho que se ele comeu uma vez, deve ter sido muito, né? Na universidade. O quê? Não, até antes da pandemia, eu... Tu almoçava? Almoçava, normal, almoçava e tal. Aí... Só que eu acho que o Brasil ignorava também. Não, acho que devia sempre estar bom, sempre estar ok. Não, tava bom. Não era grandioso assim, nunca foi, né? Mas atendia a necessidade lá e pra mim dava, entendeu? Só que aí, no retorno, a gente começou a notar uma alteração, dificuldade, assim, umas nuances ali que não tinham antes. Alguma coisa tá vindo diferente, aquilo era melhor um pouco antes. E aí, como também coincidiu de eu estar já numa fase que eu não precisava ir fazer muitas matérias, assim, eu tinha poucas aulas, assim, então tinha dias da semana que eu nem precisava ir na faculdade. Aí então, em casa. Acabei normalizando. Então, aproveitando que essa parte de alimentação saltamos aqui. Obrigado por comentar da minha dieta aí. Claro, é importante. É importante. Nutricionistas de plantão, por favor, liguem. Comenta aí. Me julga aí nos comentários. Vamos falar de exercício físico, então, porque o Brasil, ele é um assíduo de academia. Já trocou, acho que 5 vezes, papo. Trocou agora. E aí, Brasil? Você acredita que o seu exercício físico tem conciliado com a sua saúde mental? Cara, assim... Eu nunca fui um entusiasta, assim, do exercício físico. É de rotina, então. Mas quando eu tive que começar a fazer, assim, mais de novo, um pouco depois da pandemia e tal, tipo, mesmo na Covid eu tive que cheguei a fazer sessões de físio para ajudar na respiração, para evitar que comprometesse pulmão e tal, e dali já emendei para algum tipo de atividade mais voltada para academia e tal. Então, assim, eu senti um impacto positivo na saúde, assim, em termos de disposição e tal. Porque às vezes era cansativo conciliar isso com atividade, sei lá,
tava no auge da minha pesquisa ali no laboratório, no auge do meu estudo, assim, ou então querendo fazer alguma outra coisa, sair com os amigos. Então, no auge de uma 10 horas da noite no laboratório. Então, assim, era muito cômodo, às vezes, assim, tipo, com muita frequência eu me via pensando, pô, será que não dá pra faltar amanhã na academia? Será que não dá pra faltar amanhã? E, tipo, eu tenho esse vício em mim. Quando eu comecei a fazer isso demais, eu notei como isso estava me prejudicando, assim, tipo, às vezes eu queria, só quero ficar em casa o dia todo hoje. E aí, quando chegar no fim do dia, eu falei, bati o arrependimento, assim, tipo, pra que serviu hoje? Não fiz nada, eu nem fiz o que eu queria fazer em casa, assim, tipo, às vezes eu quero ficar só pra fazer o que eu quero e me divertir, nem isso eu fiz. Então, eu só fiquei jogado em cima da cama e tal. E aí agora com rotina de trabalho, que já é uma outra fase que eu tô vivendo, ficou mais difícil de conciliar a academia, mais difícil do que já estava, conciliar a academia. E agora eu tô querendo muito voltar a fazer com mais assiduidade. Entendi. Tá correto o termo? Tá sim. Então, vou ali no Aurélio. Olhei e já foi. Bom, falando dessa tríade, né? Eu acho que a Clara ela trouxe um tópico muito legal que é a regulação emocional, né? Como lidar com estresse e como se autorregular. E ela traz algumas modalidades que ela pratica que eu acho que ela pode comentar legal. Conte-nos sobre isso, Clara. Certo. Eu vou puxar de volta ainda para atividade física. Claro. Acho que concilia, né? Acho que concilia muito. Eu sempre tive o costume de fazer algum esporte. Desde criança, meu pai sempre me incentivou. Porque ele é entusiasta do esporte. Ele já corre maratona, ele curte. Só que até, acho que meus 16 anos, eu não tinha noção de como isso influenciava na questão da minha ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito ansiosa, tenho muitas histórias de crise de ansiedade que foram assim, devastadoras, mas que hoje em dia eu percebo que o dia que eu falto à academia é o dia que eu surto, assim. Na verdade, não necessariamente, mas os dias que eu surto é justamente o dia que eu faltei à academia. Coincidência? Coincidência ou não? Acho que não. Então, assim, pra mim a questão da musculação, ela me ajuda muito. Eu acho que pra quem é muito ansioso ajuda, porque o ansioso, ele não tá aqui agora. Ele tá amanhã, ele tá no futuro. Então, na academia, pelo menos, eu consigo... Você está segurando muita força ali. Se você estiver pensando em qualquer outra coisa, você pode até se machucar. Então, para mim, ajuda muito a me manter no presente. E tem sido uma válvula de escape ultimamente em relação à ansiedade. Fico ansiosa, eu corro para academia, eu tenho tido tempo, mas eu acho que é muito difícil pro universitário conciliar a atividade física com a faculdade. Por conta da carga horária, às vezes é faculdade integral e a gente prefere priorizar outras coisas. Mas eu acho muito importante a gente frisar essa dependência da saúde mental com a atividade física. Porque não é uma coisa que para uma pessoa funciona. Para qualquer pessoa, cara. Se você for fazer alguma atividade física que você goste mesmo, não tem outro resultado. Você vai se sentir melhor. Então... eu acho que é uma escapatória muito boa para quem tem ansiedade, para quem fica muito angustiado durante o dia com estudos, etc. É uma boa válvula de escape para liberar tudo isso. Mas em relação à regulação emocional, eu acho que é um tópico muito, muito profundo. Tem muitas ferramentas hoje em dia que as pessoas podem utilizar para se autorregular, mas que às vezes não está nem no conhecimento da pessoa. Então, por exemplo, meditação. As pessoas acham que meditação é só para quem é zen, quem vive na paz. Mas é o contrário, é exatamente o contrário. Quem mais tem a cabeça um turbilhão de coisas que precisa da meditação, porque a meditação vai ajudar a pessoa a realmente se manter no presente e acho que fugir desse turbilhão de ideias que passa na nossa cabeça ao longo do dia. Acho que até uma ferramenta, a meditação ajuda a ter um foco, né? Exatamente, acho que... Quero me concentrar, me preparar para uma reunião, vou fazer uma meditação antes, ou começar o dia antes, no dia de trabalho, não sei. Já vi muito isso associado. Mas uma coisa que você também pontuou foi o yoga e a terapia também. Acho que você poderia falar. Acho que
Terapia, a gente está falando mais sobre isso ultimamente, tem mais visibilidade hoje em dia, principalmente depois da pandemia. Eu acho que a profissão psicólogo cresceu muito e foi mais valorizada, claro, mas eu acho que ainda é muito subestimado, assim. Há quem pense, a terapia não é para mim, não funciona para mim. Mas eu acho que todo mundo, de verdade, precisa de terapia, porque às vezes eu pelo menos que faço terapia há mais de 2 anos, tem dias que eu penso, não, tô super bem, tô de boa. Eu chego na terapia e percebo que não tá nada bem, que eu precisava realmente olhar para essas coisas que eu não queria olhar. E aí, qual é a relação de vocês com a terapia, gente? Deixa eu fazer uma pergunta, tocar num âmbito pessoal. Eita. Teu quanto terapeuta. Oi? Sem tentar invadir o espaço cliente. O Guilherme vem do nada. Não, mas é porque você comentou agora, me veio à mente, assim, pessoas que eu conheço que começaram a fazer terapia de um tempo pra cá e começaram a falar de como isso afetou positivamente a vida delas. Mas uma coisa que é interessante e de comentar, assim, é como elas já mencionaram, assim, mais de uma vez, assim, que nem sempre, nem toda sessão é, tipo, confortável, que tu se sente bem, assim, pra falar com aquela outra pessoa, pra expor tudo. E às vezes você se sente assim meio querendo reter, e aí é meio que faz parte é meio que papel do terapeuta ir tentando ver como acessar essas coisas em você sem te, assim, traumatizar de querer, pô, vai, conta. Entendeu? Eu acho interessante essa nuance, assim, como é que tu vê isso, assim? Não precisa falar de nenhum exemplo muito pessoal, mas como é que tu vê essa relação? Eu acho que o papel do psicólogo, pelo menos nas minhas experiências, ele é de alguém que vai desenrolar todas as minhas angústias internas, assim. Eu tenho um embaralhado de coisas que acontecem ao longo do dia, das semanas, e que a gente vai só guardando embaixo do tapete ali. E aí, quando chega numa sessão, assim, com um psicólogo que realmente você se sente confortável, porque se você não sente que não pode falar uma coisa ou outra pro psicólogo, tem alguma coisa errada aí, porque a gente tem que se sentir confortável com aquela pessoa. Às vezes não se sente mesmo, às vezes não bateu o feeling ali, às vezes até o psicólogo acontece, não é tão bom, né? Acontece. Mas quando você se sente confortável, eu, pelo menos, a minha maior experiência na terapia é com a psicanálise, que é você ir num diálogo, você desenrolar e às vezes até buscar questões da sua infância e entender as suas angústias no dia de hoje. Então, eu acho que o psicólogo ele vai pegar aquele tapete, ele vai levantar, ele vai falar, olha, tem muita coisa aqui, vamos falar sobre isso. E muitas vezes, a maior parte das vezes, é desconfortável, assim, você olhar para coisas que você não quer olhar sobre si mesmo. Mas eu acho que é um ato de coragem você ir para terapia, sabe? É pelo seu bem e é pelo bem de quem está ao seu redor, porque quem fala que não precisa de terapia geralmente é quem mais precisa. Né? Então, pode ser doloroso às vezes, mas é importante que você crie um clima assim acessível com a pessoa com quem você... É uma conversa, né? Como é que você vai falar com alguém que você não se sente confortável? Exatamente. Eu acho que realmente é doloroso, mas é necessário e o psicólogo, ele ajuda muito a criar uma maturidade emocional. Então, às vezes, eu tô com uma angústia, assim, que eu não tenho coragem de contar pra ninguém. Mas quando eu falo com o psicólogo, ele vai conseguir me mostrar que não é tudo isso que eu tô pensando, vai me mostrar outro ponto de vista. E aí você vai criando uma maturidade em relação a isso que eu acho que é necessário, assim. Muitas vezes, a gente vê gente de mais de 30 anos que não consegue racionalizar certas coisas que... Se você fizesse um pouco de terapia, já conseguiria, né, lidar melhor com as coisas. Mas e aí, Antônio, tem alguma experiência na terapia? Fiquei refletindo agora. Tenho, pior que eu tenho. Não foram boas, inclusive. Acho que eu já fiz 2 vezes, 2 ou 3. Já fiz 3 vezes. A primeira mais novo, né? Antes do ensino médio até. Não durou muito. A segunda foi profissional, e a decisão dessa terapia foi com que eu me demitisse. Eu me demiti e parei a terapia.
E outra foi de relacionamento, que acabou que dizia que tinha que terminar o relacionamento, terminou o relacionamento, a terapia também terminou. Mas eu acho que um ponto que eu me encontro nesse diálogo é você não gostar dessa primeira experiência. Eu acho que o ato do diálogo, de você trazer seu íntimo, trazer aquilo que incomoda, é um ato de coragem, todos os dias. Porque a gente pensa, a gente fala. Então, eu não sou contra a terapia, na verdade eu sou extremamente favorável. Inclusive, eu tenho um aplicativo que eu acompanho lá, sempre procuro profissionais. Mas eu acho que a gente ultimamente, acho que no reflexo pós-pandemia, a gente tem visto N formas de como ficar calado para N situações. E eu acho que a gente... porque eu acho que a gente acaba demonstrando problemas de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer um ponto de vista da minha parte. Eu tenho minhas questões, sei lá, há uma coisa que vai me incomodar. Às vezes eu sou capaz de não falar sobre isso, mas eu vou fazer uma brincadeira que tem a ver com isso, para ver se a pessoa possa perceber. Acontece que isso se passa na minha cabeça. Às vezes a pessoa nunca vai perceber. E eu fico naquele fluxo infinito. Claro que uma terapia poderia encurtar esse caminho e trazer uma solução para o bem comum de tudo. Mas às vezes a gente aprende na prática, num problema, numa discussão, o que está se passando de verdade. Então eu acho que o diálogo em si, a gente tem que procurar cada vez um diálogo mais leve. Eu acho que as relações têm que ser mais leves, as relações têm que ser mais claras. No sentido de, por exemplo, sei lá, você vai começar um relacionamento. Quantas vezes você vai começar um relacionamento e vai virar a pessoa que você gosta, que você ama, e vai determinar acordos, vai determinar coisas assim bem definidas para começar uma relação? A gente às vezes geralmente... Não é um contrato, não vamos fazer uma piada também, mas assim, às vezes a gente começa uma relação. Eu tô pegando o exemplo da relação porque eu vi um vídeo no Instagram recente que eu refleti muito sobre isso. Que às vezes a gente começa uma relação super animado, no calor da paixão, beijando, abraçando, sendo afetuoso, mas quantas vezes você parou para ter um diálogo com a pessoa que você gosta sobre o que incomoda, o que é ciúme, o que é uma quebra de confiança, o que é... Sabe, são coisas que poderiam ser muito bem dialogadas no início, num momento oportuno, no algo assim marcado. Bora sair para jantar, vamos falar sobre isso. Não é uma coisa ruim de se dialogar. Eu acho que, pelo contrário, isso fortalece muito mais a confiança. Então, eu acho que a gente pode pegar esse exemplo para amizade, a gente pode pegar esse exemplo para problemas também. E eu confesso que quando uma conversa ela fica muito complexa, eu percebi que eu fico muito sensível, eu fico muito perdido, porque eu acho que tudo poderia ser muito simples. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo, eu peguei me conversando com uma colega semanas atrás, e aí, sei lá, a gente estava no rolê e eu percebi que ela tinha que ir embora cedo e tal, e eu só tenho uma brincadeira, pô, vai embora porque tu quer, não gostou, tá chato aqui, não sei o quê. E ela falou, cara, tu já parou pra perceber que o modo de você dizer isso é um pouco chato e não tem nada a ver com a realidade? A gente só vai embora porque quer. E às vezes, tipo, um diálogo claro mudaria tudo isso. Então, eu acho que a terapia é importante, voltando todo esse bolo que eu fiz, eu acho que a terapia é importante pra gente se compreender, o autoconhecimento. E eu não digo nem só a terapia. Eu acho que diálogos com amigos, diálogos, se você tem um relacionamento, dialogar com a pessoa que você ama, é uma pessoa que tá todo dia com você, com a sua família, dependendo da pessoa que você tem proximidade. Às vezes não só o terapeuta, e amizade, família, mas assim, considerar outros profissionais também, como terapia ocupacional, psiquiatria, dependendo da situação que for. Hoje em dia, por ramo profissional, eu tenho valorizado cada vez mais a imagem do coach. Muita gente tem preconceito com o coach em si, daquela imagem muito comercializada, mas eu voltei recente do curso em Portugal, que eu tive uma matéria sobre coaching. Eu acho que no Brasil tem uma visão de coach muito mais, assim, diferente do que o mundo prega, sabe? Do coach ser um pilar de apoio à sua resolução de problemas e atividades, e aqui ser muito uma coisa motivacional, de autoajuda. Meio que banalizou, assim. Meio que banalizou. Então, mas assim, quem procura coach? Ok. Quem procura terapia? Ok. Quem quer conversar com alguém? Ok, tá ligado? O importante é conversar, galera. O importante é tomar uma iniciativa, um ato de coragem. E não ter a coragem só pra guardar pra si mesmo e ter relações cada vez mais caladas, né? Como eu tava falando. E na universidade não foi diferente, né? Acho que tudo isso que eu falei aqui se encaixa na universidade. Tive problemas, criei amizades, desfiz amizades, e muito relacionado a fatores externos que às vezes era uma pressão, era um trabalho, e às vezes quando você usa palavras erradas ou um jogo de frases num sentido diferente, isso muda toda uma interpretação, até porque a gente tem às vezes a gente espera uma coisa muito boa do outro a falar, só que ele pode interpretar tudo errado e ficar chateado, não quero mais falar com você. A gente está acostumado com o nosso próprio ponto de vista, né, e não, às vezes não tem colocar, enfim...
E a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do outro. Exato. Nunca. E a gente não vai ter o charlatão que vai descobrir ou vai adivinhar, né? E lá do plano da comunicação, lá... Receptor a mensagem, canal, Ribeiro, né? Vai ser o quê? Isso aí, que Deus o tenha. Tá vivo ainda, pô. Ele tá vivo? Que Deus continue o tendo. Mas tudo bem, o Renan corta, Renan... Aí tudo bem. Mas assim, eu acho que é isso, não sei se vocês entendem o que eu quis dizer, mas... A Clara botou um tópico muito legal no roteiro, que a gente tem uma ferramenta na UEA, que é a psicoterapia, né? Acho que é Psico, é o nome. Psico. Fala um pouco dele pra gente, Clara, até pra quem não conhece, quem é estudante da UEA, ou procurar saber. Então, eu não tive a experiência de me consultar, mas é uma ferramenta que ela existe na UEA e que eu não sabia, acho que até o meu segundo ano de faculdade, que é o Psico. Dá pra pesquisar no Instagram e a partir de lá tem um formulário que você... se inscreve e eles entram em contato, assim. Eu acho que existe a terapia em grupo e existe a terapia individual também. Legal. Mas tu falou de um tópico que eu acho interessante, a questão do autoconhecimento. Porque a gente pensa, eu vou pra terapia porque eu tenho um problema. Mas às vezes, não é só isso. Você tá lá, você vai se conhecendo e a partir do autoconhecimento você impõe limites. Que eu acho que é algo que nunca ensinaram as pessoas, a gente, né? A impor limites, tanto em relação à amizade, mas acho que faculdade e vida profissional é importante a gente saber impor limites, porque, né, senão a gente é consumido aí pelas coisas. Eu acho que às vezes a gente não precisa de, às vezes a gente só precisa ter vontade. Não precisa ter um motivo aparentemente para ir para terapia, né? Mas eu acho que o autoconhecimento ele pode ser um herói ou um vilão. Não no sentido que isso seja bom e ruim, mas no sentido de que às vezes você acha que tá bem e você não tá bem. Ou às vezes você acha que tá mal e na verdade você tá caminhando para algo melhor e não se percebe. Então é sempre bom ter um profissional que ele tenha a melhor didática para falar com você, que você concilie isso. E quando a Clara fala do Psico, por exemplo, dentro da Universidade do Estado do Amazonas, a gente tem isso na Escola Superior de Ciências da Saúde, né, a ESA, um lugar dedicado para os alunos discentes aproveitarem ali, acredito que técnicos e outros profissionais também, de forma gratuita, porque a gente sabe também que, às vezes, o autocuidado, para quem não tem plano de saúde ou que não tem condições financeiras equiparado a outras pessoas, vai ter dificuldade de ter esse acesso. Então, a gente sempre tem que ver um caminho melhor, né? Eu conheço muita gente, assim, que eu conheci na universidade, que tenta cuidar da saúde mental vendo vídeo no YouTube, vendo live, às vezes tem psicólogos que fazem live todo dia, X horas tal, falando sobre um tema, e isso pode ser um canal, pode ser um caminho. É claro que a gente tem que ir achando métodos palpáveis também para fazer essa transição de mudança de rotina, de que quero me autoconhecer, quero resolver aquele problema e tudo mais. Então... cada um encontra o caminho melhor e a gente está aqui para orientar, guiar, né? Dentro da universidade a gente tem isso. Se você é de outra universidade, a gente tem várias clínicas aqui em Manaus de cursos particulares de psicologia que atendem e tal. É claro que existe uma fila de espera, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas querem ter esse diálogo e querem uma resolução para algumas questões. Então, existe também a paciência nesse sentido, né? Mas todo o caminho é um caminho viável, o importante é tomar essa atitude, é importante fazer uma mudança, né? Não ficar aceitar quieto, parado, como se tudo fosse resolver sozinho, né? Fica a dica aí, que tem muitos caminhos. Eu achei interessante isso, porque tem muita coisa que eu não conhecia ainda. Você falou das lives aí, não tinha ouvido falar disso ainda. É interessante, né? Porque quando a gente coloca, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que fazer mas e a galera que não tem condição de acessar uma terapia formal, se não tem... O poder aquisitivo no Brasil caiu muito. Né? E aí como é que a gente concilia para as pessoas que têm dilemas, mas às vezes não tem uma folga no orçamento familiar ali para fazer o atendimento público que ela conhece ali nas vizinhanças não atende o que ela necessita, deixa a desejar. E aí como é que a gente faz? Eu confesso que eu sempre sou a favor da reinvenção, sempre inovar assim no sentido. É a tua assinatura, né, cara? Não sei, assim, minha assinatura eu não sei, mas eu, parando para pensar no meu particular, se eu tivesse uma realidade diferente da minha atual, eu ia encontrar caminhos diferentes para ter percepções diferentes. Eu acho que mais de opinião é sempre bom, para saber se elas convergem ou não convergem. Tipo assim, você faz um exame, o médico fala que você tem tal doença. Geralmente, muitas pessoas, né? Meu caso também, eu vou fazer um outro exame em outro lugar com outro médico para pegar uma outra opinião. E às vezes tu descobre que, na perspectiva do outro médico, não existe doença, não existe nada. Eu acho que para terapia não é diferente. Então, se eu não tenho condições, se a minha realidade é diferente, eu, sei lá, iria procurar um estudante de psicologia.
É claro, ele não é um profissional formado, ele não tem um CRP, ele não está habilitado a trabalhar, mas eu iria dialogar porque ele está aprendendo. Ele deve já ter alguma ferramenta, já deve ter uma visão diferente da minha. Então, aí já dá o feedback pra ele também, ó, não curti. Você pode tentar. A gente não está aconselhando que esse é o caminho profissional, mas é um diálogo. Então, procura um estudante de psicologia, ou como tu falou também, né, tem gente que se dispõe a fazer um try for free aí, um experimenta aí, uma live. Às vezes algum político ou alguma empresa faz um mutirão, e aí nesse mutirão de vários serviços tem um lado dedicado à saúde mental, com um psicólogo de plantão, uma psicólogo. Que mais? Deixa eu ver. Às vezes o próprio conselho profissional alocado na sua cidade tem alguma ação social, tem algum direcionamento no site, dependendo, falando para pessoas de baixa renda ou acessibilidade gratuita. Existem psicólogos que às vezes fazem a primeira sessão gratuita, se você gostar muito, pode fazer um desconto, pode fazer alguma coisa. Cada caso é um caso. Eu já vi casos de psicólogo que a hora era X valor e dependendo da situação na conversa faz uma sessão de graça ou faz uma terapia coletiva para divulgar e aí poder se mantendo, porque a gente está falando de profissionais que também precisam ganhar o seu, que precisam pagar contas, dívidas, assim como todos nós, entendeu? Então, pensaria nisso. Realmente é um tópico, porque terapia é caro, né? A gente está falando de uma parcela pequena da sociedade hoje em dia que tem condições de pagar uma terapia. E eu mesmo conheço uma clínica online, não é daqui de Manaus, mas é uma clínica de São Paulo, eu acho, que é a Bion, dá para pesquisar no Instagram, e eles fazem uma sessão de acolhimento gratuita, então, assim, 40 minutos você pode conversar, ver se gosta do psicólogo, e aí, se der certo, aí eles fazem assim um preço que eu acho acessível em comparação às terapias assim, presenciais. Então, já é uma outra opção para quem tem alguma condição, né? E tu tinha falado também, nesse tópico aí que a gente está falando de regulação emocional, do yoga. É algo assim que, na minha experiência pessoal, foi muito enriquecedor no quesito saúde mental. Tem muita gente que pensa, yoga, alongamento, pilates, tudo a mesma coisa. Mas tem mesmo. Assim, o yoga pra mim é uma forma de... É uma prática que tu tá praticando no teu tapete, mas que realmente tu vai botar em prática no teu dia a dia. Então, assim, tu tá numa postura difícil de estar. Então, você precisa respirar, você precisa... encontrar formas de se sentir confortável no desconforto. Então, para mim, como eu estava falando, tem diversas ferramentas. Para mim foi uma ferramenta que casou muito, porque me ajudou a realmente encontrar conforto em certos desconfortos, conseguir identificar quando eu estou desconfortável em alguma situação e aprender a lidar assim da melhor forma. Claro que às vezes a gente não consegue, a gente surta mesmo, principalmente na faculdade, né? Mas para mim é uma ferramenta muito boa e tem milhares de aulas no YouTube aí. É só colocar, pesquisar, é algo gratuito que eu recomendo muito para quem quer experienciar aí um autoconhecimento nesse ramo aí. Bom, acho que a depender do horário, Brasil, acho que a gente pode ir fazendo uma conclusão para o encerramento. Qualquer coisa, continuamos numa parte 2, quem sabe? Quem sabe? Vai depender de vocês aí. Peçam. Se querem, peçam. Não tem que pedir. É assim que funciona a vida. Cara, acho que uma coisa que dá pra amarrar, assim, desde o que ela falou agora pro que a gente comentou lá no começo ali do programa. Ela falou agora lá no começo. Um 360 nesse episódio aqui. Mas é como é importante a gente se permitir viver o agora. Interessante se permitir. Porque se você prestar atenção, assim, todas as formas, tudo que a gente falou aqui tem um pouco disso, né? Da yoga, da atividade física, da própria terapia, tudo é você, às vezes, deixar um pouco de lado a preocupação com aquele problema futuro e pensar assim, o que eu posso fazer para resolver essa situação aqui do agora? Como é que eu faço para levantar esse peso aqui ou para achar conforto nessa posição aqui? Tipo, você vai criando digamos assim, uma cultura de focar no agora
respirar e assim e aos poucos eu acho que se você até eleva a sua autoconfiança para você resolver aquilo que estava te incomodando antes. Você consegue transpor esse método, consegue transpor essa autoconfiança construída. Entendeu? E como isso conversa, né, com a era em que a gente está assimilando informação como uma esponja e como a gente inevitavelmente acaba pensando mais sobre jogando as coisas para amanhã, porque a gente está recebendo muita informação e demora para processar. E para gerar uma resposta e pensar sobre aquilo e como a gente já pensa, né, como aquilo vai impactar o nosso futuro. Então eu acho que, sei lá, uma maneira que eu vejo de amarrar tudo que a gente discutiu isso hoje é converse com as pessoas e tenta focar mais no agora. Assim, pílulas para quem está precisando aí. Eu achei engraçado. O foco que o Guilherme fala, você acha cômica. Eu acho que assim, a mensagem que eu queria passar, eu passei ao longo do episódio, mas tentando canalizar isso da melhor forma possível, eu acho que tudo perpassa pelo diálogo. E um diálogo que ele necessita ser, eu não vou dizer imediatista, mas ele precisa ser agora, como o Guilherme falou. E eu acho que o ponto principal é quem escuta a gente. Para quem esse episódio vai ser direcionado, né? Então você que é professor, você que é aluno, você que, sei lá, tá no hiato aí de trabalho, universidade, não sei, não tô fazendo nada, mas tá fazendo alguma coisa, sei lá. Eu acho que a gente precisa perceber muito no outro e a si mesmo. A gente tem uma frase que a gente fala muito no trânsito, né? Minha mãe principalmente fala que quando a gente vai dirigir, a gente dirige por você e pelos outros. Porque tem um doido no trânsito, às vezes você pode ser esse doido, mas eu acho que a vida em si, ela perpassa por isso também. Então, a maneira como você lida as suas relações interpessoais dia após dia e a maneira como você quer se lidar com isso também. Como você se enxerga. Então, acho que falando no tópico de saúde mental, eu acho que todo mundo, num pensamento de bem-estar universal, todo mundo procura ser uma pessoa melhor, procura ser uma boa pessoa no seu dia a dia. E eu acho que esse é o caminho. E é você fazer uma autorreflexão e também fazer uma autorreflexão das relações que você tem hoje em dia. Porque às vezes pode não ser com você, mas uma pessoa que você lida diariamente talvez tenha um problema muito interno que ela talvez nunca tenha lhe falado. E às vezes você percebendo pontos de atenção, sinais que foram ditos aqui durante esse episódio, seja ansiedade, pode ser síndrome de impostor, pode ser algum estigma, algum tique, algum roer de unhas, cabelo, não sei. São todos sinais que podem acontecer que derivam da saúde mental e às vezes afetam o nosso bem-estar físico. E a gente tem que ter um papel fundamental para conciliar, né, essas boas relações, essas pessoas. Se você se considera um amigo, seja numa relação, na família, é importante você ser um ponto de fusão, assim, você ser o diferencial, né? A gente teve um episódio, a gente está compartilhando conhecimento, como dissemos, não somos especialistas, mas a gente pode ser sempre um ponto de mudança a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer local. Às vezes com pessoas vãs desconhecidas, gente que a gente encontra por aí pela rua e uma boa conversa a gente muda a vida de alguém. Tocando no ponto na universidade, professores, nossos queridos docentes, principalmente para os colegas de engenharia aqui, né, que tem uma expertise e tanta. Não é fácil ter essa expertise, né? Pelo amor de Deus. A gente, como a Clara falou aqui, tem professor que... O que você faz 10 da noite às 6 da manhã? Não é legal, Para né? com isso aí, irmão. Não é legal, não. Parar com isso aí eu não sei, né? Tem gente que nunca para, mas assim, é importante se tocar em alguns pontos. A gente sabe que tem muitos docentes de excelência que são como pais e mães na segunda casa na universidade, mas a gente sabe que tem pessoas que pode haver um docente que chega estressado, com alguém acumulado. Às vezes é bom criar esse relacionamento de orientação com o aluno, o professor. Às vezes não precisa ser uma amizade, né? Porque às vezes não quer manter só no profissionalismo aí. Mas é importante você perceber nisso, porque se você tem alunos com uma boa saúde mental, ou professores com uma boa saúde mental, acho que tem tudo a ter uma relação de bom fluxo para o conhecimento. O conhecimento que a gente está bem consigo mesmo, acho que ele flui de uma maneira tão linda, tão bela, que é isso que a gente faz a gente gostar e ir na faculdade no outro dia seguinte. E não querer faltar, jogar dominó, jogar carta e tantas coisas que fazem por aí no campus, né? Mas acho que é isso o pensamento que eu fecho aqui e convido a Clara para encerrar. Pois é, eu acho que a mensagem que eu quero trazer é: saúde mental é um investimento, sabe? Muitas vezes a gente prioriza o nosso desempenho e se eu estou cumprindo com todas as minhas obrigações, na faculdade, no trabalho, seja onde for, e a gente deixa para amanhã, a gente deixa para depois, cuidar da saúde. Só que, cara, no dia de amanhã, talvez eu não tenha saúde para fazer as minhas obrigações.
Então, se você investe na sua saúde, seja lá qual for, não tem um caminho certo, sabe? Só você mesmo vai encontrar o que funciona para você, se uma academia, se uma natação, formas de se alimentar mais saudável, dormir mais. Tudo eu acho que é individual, mas é um caminho, é um processo que todo mundo tem que passar se quer ter uma vida saudável, se quer ter uma vida equilibrada. Então, essa é a mensagem. Busquem ajuda, sabe? Nenhum problema é frescura. E realmente é investir, porque é impossível cumprir com qualquer obrigação se a gente não está bem da cabeça, se a gente não está bem fisicamente. E acho que é isso a mensagem.